Olha só, gente, vamos brincar agora com uma coisa chamada leis orçamentárias. Cuidado para não confundir isso e achar que isso é a Lei 4.320 ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, tem nada a ver com isso. Isso aqui, as leis orçamentárias, é o que é necessário para se elaborar um orçamento do tipo programa. Entenda bem, essas leis orçamentárias, primeira coisa, essas leis orçamentárias, a característica primeira dela, qual é? Essas leis chamadas leis orçamentárias, elas foram instituídas em 1988 pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, o que aconteceu? Olha só que legal. A União, os estados, os municípios e Distrito Federal, todos eles passaram a ter a obrigatoriedade de elaborarem 3 leis orçamentárias. Essas 3 leis orçamentárias, nós damos os seguintes nomes. Ó, é a chamada Plano Plurianual, o que nós chamamos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o que nós chamamos de Lei Orçamentária Anual. Então entenda bem, professor, quer dizer que não existia PPA antes disso? Existia, mas a obrigatoriedade de cada ente federativo, União, Estados, municípios e Distrito Federal, ter a obrigatoriedade de criar o seu plano plurianual, ela veio, essa obrigatoriedade, com a Constituição de 1988, tá? Então preste atenção, olha, o que o Estado tem que pensar? Embora o orçamento seja para um período que no Brasil corresponde ao ano civil, ou seja, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele não pode pensar só a curto prazo, que seria o final do exercício seguinte ao que ele está elaborando o orçamento. Ele já tem que definir objetivos a serem alcançados a médio prazo. Então, o que acontece? Existe um plano que vai definir os objetivos que serão alcançados a médio prazo, certo? Alguns autores chamam de longo prazo, mas, na verdade, isso seria a médio prazo, certo? Um período de 4 anos. Essa lei que institui os objetivos a serem alcançados em 4 anos é o que nós chamamos de plurianual, plano plurianual. Agora, são objetivos a serem alcançados em 4 anos. Então, eles são priorizados para alguém que dá a direção que o orçamento vai ter que ter. Ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, por fim, quem? A Lei Orçamentária Anual, que vai dizer os meios necessários para alcançar os objetivos priorizados pela LDO, tá? Então, o Plano Plurianual é o que nós conhecemos como PPA, certo? Aí o PPA, a partir dele, é elaborado o que a gente chama de LDO. Dessa LDO,
nós partimos para definir a lei orçamentária anual, ou seja, a LOA. Então, o que acontece? Existe uma hierarquização de leis. Por quê? Embora o plano plurianual seja uma lei ordinária, a lei de diretrizes orçamentárias também seja uma lei ordinária, e a LOA também seja uma lei ordinária, embora todas elas sejam leis ordinárias, o que acontece? O orçamento não pode definir objetivos que não estejam mencionados aonde? Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os objetivos que estão na LDO têm que estar em quê? Contemplados no plano plurianual. Então, o que acontece? Do PPA nós geramos a LDO e a LDO gera a LOA. Então, existe uma hierarquização de quem? Das leis, do PPA, da LDO e da LOA. Lembrando-se que a LOA tem que cumprir as determinações da LDO e a LDO tem que estar amparada pelo PPA. Então, vamos lá, olha só. Então, nós temos o PPA, esse PPA, o que ele é para nós? O plano plurianual, como nós vimos. Ó, o PPA, ele é um planejamento tático, justamente porque é para médio prazo, que define os objetivos e metas a serem alcançados em 4 anos, certo? Agora, preste atenção, o orçamento, ele não é para 4 anos, o orçamento é apenas para o ano seguinte. Então, o que acontece? Feito o PPA, definidos os objetivos, diretrizes e metas a serem alcançados em 4 anos, eu tenho que dizer assim, ó, esses objetivos que estão aqui no PPA, quais deles serão alcançados primeiramente? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que priorizar os objetivos do PPA. Para isso, existe um filtro. E esse filtro é o que nós chamamos de LDO. Então, a LDO, ela faz simplesmente o quê? A LDO simplesmente, ela vai definir os objetivos priorizados, os objetivos priorizados do PPA a serem alcançados no exercício seguinte. Então vamos lá, vamos entender isso aqui direitinho. Olha, primeiramente, nós fizemos o quê? Foi definido, o Estado definiu, o governante, seja ele o presidente, seja ele o governador, seja ele o prefeito, definiu o seu PPA, o seu plano de governo, definiu os objetivos, metas e diretrizes a serem alcançados em um prazo de 4 anos. Como o orçamento não é para 4 anos, o orçamento é para 1 ano, desses objetivos, nós temos que dizer, esse objetivo tem que ser realizado antes que esse. Então, para fazer esse filtro, em termos de prioridade, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela define dos objetivos do PPA, ela define os objetivos priorizados do PPA a serem alcançados no exercício seguinte. Então, preste atenção. Quem é que vai alcançar esses objetivos priorizados? É a LDO ou não?
Claro que não. A LDO apenas define quais objetivos terão que ser alcançados. Mas em nenhum momento foi dito aqui, ou é dito em qualquer lugar, que a LDO alcança esses objetivos. Então, esses objetivos do PPA, que serão alcançados no exercício seguinte, então, serão alcançados no exercício seguinte pela LOA. Então, é a LOA que alcança os objetivos. Objetivos esses que foram priorizados pela LDO e eram objetivos que constavam aonde? No plano plurianual, tá? Então, agora, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que criar a famosa o quê? LOA, certo? O que essa LOA vai nos ajudar? Que é o famoso orçamento público. Então, a LOA, ela vai definir o quê? Define os recursos necessários para alcançar os objetivos da LDO, tá? Então aqui dá para ver bem claro essa divisão hierárquica que nós temos no nosso amiguinho chamado orçamento, tá? Então olha, primeira lei é o PPA, certo? Então o PPA é um planejamento tático, LDO e LOA são planejamentos operacionais, tá? Então o PPA, ele é um plano a médio prazo, aonde vão ser definidos o quê? Diretrizes, metas e objetivos a ser alcançados em quê? Em 4 anos. Desses objetivos e metas, são priorizados quais os que devem ser alcançados no exercício seguinte. Então existe uma lei também ordinária chamada Lei de Diretrizes Orçamentais, que é justamente um plano operacional que define os objetivos do PPA, priorizando quais os que devem ser alcançados no exercício seguinte. Lembrando que não é a LDO que alcança esses objetivos. Quem alcança é quem? É a LOA. Então a Lei Orçamentária Anual define os recursos necessários para alcançar os objetivos da LDO. Então ela que vai definir as receitas e despesas necessárias para alcançar os objetivos definidos pela LDO, sendo que esses objetivos são objetivos que foram priorizados porque estavam antes num plano de 4 anos chamado PPA, certo? Essa lei orçamentária anual, ela tem uma característica importante. Ela às vezes é encontrada na prova como lei dos meios. Por que ela é chamada de lei dos meios? Ela é chamada de lei dos meios justamente porque ela traz os meios necessários, os recursos necessários para alcançar os objetivos definidos por quem? Pela nossa amiga LDO, tá? Então esse aqui é o primeiro esboço, primeira relevância que nós vamos ter que ter em relação a quem? Ao PPA, a LDO e LOA. Lembrando, as leis orçamentárias foi criada a sua obrigatoriedade de estabelecimento de 3 leis, PPA, LDO e LOA, a partir de quanto? Da Constituição Federal de 1988. Então a Constituição criou a obrigatoriedade de quem? Da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal estabelecerem o quê? O seu plano plurianual, a sua LDO e a sua LOA, tá? Então, olha, a Constituição, lembre-se, ela criou o quê? Obrigatoriedade dos entes federados de criarem cada um o seu orçamento público, mas não só o orçamento público que deveria seguir aos objetivos priorizados pela LDO e que constem aonde? No PPA. Então lembre-se sempre, olha para cá, ó, a LOA ela tem que ser o quê? Subordinada, tem que cumprir objetivos da LDO. E a LDO tem que estabelecer prioridade de objetivos
mas objetivos esses que obrigatoriamente estarão onde? Estarão no plano plurianual, tá? Então dá a fixada no quadro para que você tenha bastante entendimento sobre as leis orçamentárias, tá? PPA, LDO e LOA. Olha, vamos agora entrar um pouquinho mais a fundo nas leis orçamentárias, tá? Então olha só, o PPA, ele é ou não uma lei? A gente viu que é, certo? Como o PPA é uma lei, o que isso significa para nós? Significa que o PPA, ele é elaborado, certo? E tem o que? Um exercício, um prazo de validade, certo? Agora, a LDO, a nossa amiga LDO, também é uma lei. Então, se ela é também a lei, a LDO também terá que ser elaborada e também terá um exercício. Por fim, o nosso amigo chamado orçamento, a chamada LOA. A LOA também é uma lei e, como a gente já falou isso 10.000 vezes, ela, por ser uma lei, ela será elaborada e também terá um exercício, um prazo de validade. Então vamos lá, ó. Quando é elaborado o nosso amigo chamado orçamento, ou o nosso amigo chamado plano plurianual? Então vamos lá, ó. O PPA, ele é elaborado quando? Aqui, ó, no primeiro ano do mandato do governante, certo? Então ele é elaborado, ele é criado quando? No primeiro ano do mandato. O exercício dele, embora ele tenha sido elaborado no primeiro ano, o exercício dele vai do segundo ano de mandato do governante até o primeiro ano de do mandato seguinte. Então, olha só, ele tem um prazo, como a gente viu, de 4 anos. Só que ele não começa no primeiro ano de governo. Algumas pessoas consideram, alguns autores, o PPA, na verdade, simplesmente como plano de governo, certo? Então, o que acontece? Embora ele seja elaborado no primeiro ano, ele só entra em exercício quando? No segundo ano de mandato. Como ele tem um prazo de 4 anos, então ele vai começar no segundo ano, vai para o terceiro ano, vai para o quarto ano do mandato e depois ele acaba ultrapassando e chegando ao primeiro ano de mandato. Isso é fácil entender, porque ele é elaborado no primeiro ano, mas como ele só entra em exercício no segundo ano, não poderia ficar um ano sem PPA. Então é por isso que ele vai até o primeiro ano do mandato seguinte, porque no mandato seguinte, o novo governante, ele vai estar criando um novo PPA, mas que só vai entrar em exercício no segundo ano. Vamos lá. Nossa amiga chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é elaborada. Então diz uma coisa, o orçamento, ele é elaborado quando? Não são todos os anos? Então o que vai acontecer? A LDO é elaborada todos os anos. Todos os anos será elaborada uma lei de diretrizes orçamentárias, certo? E o exercício dela,
Olha, cuidado com isso. O exercício vai do mesmo ano de sua elaboração até a próxima, é claro, LDO entrar em exercício, certo? Então preste atenção, cuidado com isso. Essa LDO é a única lei que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. PPA e LOA entrarão sempre no ano seguinte da sua elaboração. Então olha só, a LDO é elaborada todos os anos porque eu terei orçamento LOA todos os anos. Então a LOA ela é elaborada quando? Todos os anos. Então todos os anos eu estarei elaborando uma LDO e uma lei e uma LOA. Então o exercício do nosso amigo chamado LOA corresponde ao que a gente chama de exercício financeiro. E esse exercício financeiro é justamente o que? O ano seguinte à sua elaboração. Certo? Então o que acontece? Vamos lá, ó, PPA. Quando é que ele é criado? Quando é que ele é elaborado? Ele é elaborado no primeiro ano, mas ele entra em exercício no primeiro ano? Não! Então ele entra apenas quando? No segundo ano. Como ele tem uns prazos de 4 anos, o exercício dele vai do segundo ano de mandato até quando? Ao primeiro ano do mandato seguinte. Eu não estou nem colocando segundo ano e primeiro ano do novo governante. Por quê? Porque às vezes o governante é mesmo, porque ele se reelege. Por isso que eu estou colocando segundo ano de mandato do governante, até o primeiro ano do mandato seguinte, certo? Às vezes pode ser ou não um novo governante. Agora, a LDO, como nós temos orçamento todos os anos, e a LDO que serve como orientação para nós criarmos o orçamento, ela também terá que ser criada, elaborada todos os anos. O exercício dela, ela vai desde o ano seguinte, ou do mesmo ano de sua elaboração, tá? Cuidado com isso. Ela é a única lei que ela entra em exercício quando? No mesmo ano de sua elaboração. E vai até a próxima ficar pronta. É por isso que aconteceu uma coisa muito legal. Sem LDO não tem como eu elaborar o orçamento. Então o que eles fizeram? A Lei de Responsabilidade Fiscal fez com que a LDO, além de mencionar quais as metas que deveriam ser alcançadas no exercício seguinte, obrigou a LDO a falar tanto as metas a serem alcançadas no exercício seguinte, como nos 2 posteriores. Ou seja, entenda bem, porque se a LDO não estiver aprovada para orientar a LOA, não tem problema, porque a LDO anterior, a LDO que estava em exercício, continuará em exercício, porque ela já traz as metas a serem alcançadas, não só para o exercício seguinte, mas com os 2 subsequentes, tá? A LOA só é elaborada todos os anos e o exercício dela corresponde ao exercício financeiro, que no Brasil é o ano seguinte, que é justamente do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à sua elaboração, tá? Agora, todas as 3 são leis, não são leis? Como são leis, o PPA, a LDO e a LOA terão que ser encaminhadas do poder executivo para o poder legislativo, a mesma coisa acontecendo com a nossa amiguinha chamada LDO e a mesma coisa chamada acontece com a nossa amiga LOA. Então, ó, o PPA
Então ele tem um prazo para ser o quê? Encaminhado. Encaminhado sempre do executivo para o legislativo. E o nosso amigo legislativo tem um prazo para quê? Para devolução, para sanção e veto do presidente. A LDO, ela vai ser a mesma coisa, ela tem um prazo para ser encaminhada, lembre-se, do executivo para o legislativo. E ela tem um prazo para ser devolvida do legislativo para o executivo, para que o executivo, o governante, possa sancioná-la ou vetá-la, tá? Então, ela é encaminhada, a LOA, do executivo para o legislativo e depois é devolvida para sanção ou veto do legislativo para o executivo, tá? Então, vamos lá, ó. A nosso amigo PPA, quando é que ele é encaminhado? Ele é encaminhado até 31 de agosto, certo? O que significa 31 de agosto? 4 meses antes do final do exercício, tá? Agora, ele tem que ser devolvido do legislativo para o executivo quando? Ele tem que ser devolvido até 22 de dezembro. Por que o PPA tem que ser devolvido até dia 22 de dezembro? Porque isso corresponde ao final da sessão do legislativo. Ou seja, pela emenda 50, o final da sessão do legislativo acaba no dia 22 de dezembro. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Antes da emenda 50 da Constituição, a Constituição definia que a final da sessão legislativa era até dia 15 de dezembro, tá? Mas depois da emenda 50 aumentou isso uma semana, um prazo gigantesco, tá? Então o que acontece? A LDO, quando é que ela é encaminhada? Ela é encaminhada até dia 15 de abril, certo? O que isso corresponde? 8 meses e meio antes do final do exercício. Professor, por que não é o mesmo prazo? Você não pode esquecer nunca que a LOA, ela se baseia na LDO. Ou seja, quando o legislativo vai aprovar a LOA, tem que já estar pronta a LDO, porque ele tem que verificar se a LOA realmente está seguindo as determinações da LDO, tá? Para ver se não tem despesa lá que não foi definida na LDO. Beleza, a LOA, a LDO tem que ser devolvida para a sanção ou veto do presidente quando? Até dia 17 do 7. O que é isso, dia 17 do 7? É o final do primeiro estágio da sessão do legislativo. Tem que tomar um grande cuidado na prova, porque eles tenderão a querer te confundir. Falar que a LDO tem que ser devolvida até o final da primeira sessão do legislativo. Mentira. O legislativo não tem duas sessões. Ele tem uma única sessão dividida em duas partes. No primeiro estágio, que conclui-se no dia 17 do 7, e o segundo estágio, que é o verdadeiro final da sessão do legislativo, que é dia 22 de dezembro.
Agora, nossa amiguinha chamada LOA, ela tem que ser encaminhada, legal, no mesmo prazo do PPA. Então, até dia 31/8. A única diferença que existe dela em relação a isso ao PPA é porque o PPA acontece isso de 4 em 4 anos. A LOA acontece todos os anos. Então, até dia 31/8, e ela tem que ser devolvida, lembrando que dia 31/8 corresponde a 4 meses antes do final do exercício. E ela tem que ser devolvida até quando? Até 22/12, por quê? Porque isso corresponde ao final da sessão do Legislativo, tá? Então, ó, guarda isso aqui, tá? O PPA tem que ser encaminhado até dia 31 de agosto, que corresponde a 8 meses antes do final do exercício. E tem que ser devolvido pelo Legislativo para que o governador, o presidente ou o prefeito faça a sanção ou veto até dia 22/12, 22 de dezembro, que corresponde ao final da sessão do Legislativo. A LDO, ela tem que ser encaminhada até dia 15 de abril, que corresponde a 8 meses e meio antes do final do exercício. E por fim, tem que ser devolvida até 17 de julho, que corresponde ao final do primeiro estágio da sessão do Legislativo. A LOA possui os mesmos prazos que o PPA, então ela tem que ser encaminhada até dia 31/8 e tem que ser devolvida pelo Legislativo até dia 22/12, tá? Cuidado, antigamente ela tinha que ser devolvida, ele tinha que ser devolvido o PPA até dia 15 de dezembro, tá? Enquanto que a LDO antes era até dia 31 de junho, tá? Esses prazos foram alterados, dia 30 de junho, que eles foram alterados por quem? Pela emenda constitucional número 50, tá? Ficou claro isso aqui por enquanto? Então, ó, lembra, PPA elaborado no primeiro ano de mandato e o exercício vai do segundo ano, porque só entra exercício no segundo ano. É elaborado no primeiro ano, mas é o que? Entra exercício a partir do segundo ano. Como tem 4 anos o exercício, então vai do segundo ano de mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. A LDO, ela tem que ser elaborada quando? Todos os anos. Então o exercício vai do quê? É a única lei que entra em exercício no mesmo ano de sua elaboração. Então ela vai do ano da sua elaboração até a próxima entrar em exercício. E nossa amiga LOA, ela é elaborada quando? Todos os anos e entra em exercício quando? No exercício seguinte à sua elaboração, que é o que nós chamamos de exercício financeiro, tá? Então fixa o quadro para você ter um entendimento legal sobre isso aí.